Glória a Jesus. A graça e a paz de Cristo seja sobre a vida dos irmãos. Hoje e sempre, né, irmãos? Hoje está frio, né, irmãos? O frio chegou. Glória a Jesus. Abriram suas Bíblias em Filipenses, irmãos. Temos duas crianças aqui, né, irmãos? Davi e Gustavo. Glória a Jesus. Estão representando todas as crianças hoje, irmãos. Temos que levantar as mãos e agradecer pela vida deles, viu, irmãos? Outro dia lá no Santa Rita, o Davi não foi, o Gustavo também não. Aí eu vi que o irmão Luiz perguntou deles, né? E eu estava com saudade deles ali. Um dia que eles não foram, eu senti falta deles, irmãos. Eles fazem falta. Filipenses capítulo 1, o versículo 3, irmãos. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo a esses irmãos, né, irmãos, que aquele que começou a boa obra na vida deles, irá aperfeiçoar. E assim também, irmãos, em nossas vidas. Então, foi iniciada uma obra em nossas vidas. Quando foi iniciada essa obra, irmãos? Essa obra foi iniciada quando nós nos convertemos, quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nós somos selados com o Espírito Santo, nós cremos. Ali Jesus ele começa uma obra em nossas vidas e essa obra ela tem que ser todos os dias acrescentada. Nós temos que ser aperfeiçoados, irmãos, todos os dias. Cada um de nós, independente de quem quer que seja, temos que ser aperfeiçoados. Assim como uma criança, ela nasce e ela vai se alimentando, ela vai crescendo e ela vai se gerando um caráter nela, não é, irmãos? Em nós também tem que ser gerado o caráter de quem, irmãos? De Cristo. É o de Jesus. Nós temos que ter a imagem de Jesus. Nós temos que levar a imagem dele adiante, levar o caráter dele adiante. Nós temos que ter em nós a palavra aperfeiçoada a cada dia, irmãos. Ela tem que nos aperfeiçoar. E aí diz aqui, ó, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes do que, irmãos? Da minha graça, tanto nas minhas prisões, como nas minhas defesas e confirmação do Evangelho. Então a graça foi derramada sobre o apóstolo Paulo, irmãos. E nós sabemos muito bem que por muitas aflições ele passou e o Senhor Jesus guardou ele de todo o mal, né, irmãos? Livrou ele de todo o mal. E aí podem perguntar assim, né? Livrou de todo o mal, mas ele tomou chicotada. Livrou de todo o mal, mas ele foi açoitado com vara. Livrou de todo o mal, mas ele foi preso várias vezes. Livrou de todo o mal, mas ele foi dado como morto, de tanto que ele apanhou. E jogaram ele para fora da cidade. Então, quer dizer, se a gente olhar com os nossos olhos carnais, irmãos, a gente pergunta assim, que graça que foi derramada sobre a vida dele? Né? Que poder é esse que Jesus derramou sobre a vida dele, que ele sofreu, só que ele diz, o evangelho foi confirmado, a palavra foi levada adiante, o caráter de Cristo foi manifesto, tanto na vida deles, como na vida dos irmãos que estavam ajudando ele. E aí diz aqui, ó, versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveiteis para que aproveis as vossas excelentes, para que sejam as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de quem, irmãos? Esse dia de Cristo aqui é o dia que ele vai vir, né, irmãos? O dia da vinda de Jesus. Cheios de fruto, versículo 11, ó, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, sem medo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfias, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo.
Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele entende que tudo que ele passou contribuiu para que a palavra se expandisse, para que a igreja crescesse, tanto em número, como também, irmãos, os irmãos cresceram, espiritualmente dizendo. Os irmãos cresceram de estatura. Por quê? Porque muitos, quando ele estava preso, eles começaram a pregar a palavra, ousadamente, sem medo. Medo que eles tinham antes, deixaram de ter, né, irmãos? E começaram a pregar a palavra se expandiu, a igreja cresceu, irmãos. Essa igreja aqui, irmãos, ela foi formada em meio à perseguição. Essa igreja foi formada, está lá em Atos, vamos lá em Atos, irmãos, capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 1, irmãos. Atos capítulo 16, versículo 1. Diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregaram para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Esse decreto aqui, irmãos, está lá em Atos 15, antes aqui. Para quê, irmãos? Foi o que o Denis citou lá no sábado, né, no Santa Rita. Eles se juntaram para quê? Para estabelecer, irmãos, as regras ali para seguir, porque os judeus não aceitavam nada e os gentios queriam fazer de tudo. Então, para não ter conflito entre eles, então eles decidiram ali que eles não iam mais comer da carne sufocada, eles iam se abster da prostituição e coisas, estabeleceram isso daí, e aí, irmãos, passaram para os irmãos. E tanto o povo judeu como os gentios aceitaram isso daí e ficou tudo bem, né, irmãos? Então foi isso, esse conselho aqui foi isso daqui. E aí diz aqui, ó, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia, de que forma, irmãos? Em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado a Mísia, desceram para Trode. E depois aqui, irmãos, versículo 9, ó. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samatrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E tivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora da porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Que Deus que ela servia, irmãos? Jeová, né, irmãos? Ela servia a outro Deus, não era Jesus que ela servia, ela não conhecia Jesus. Nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Para quê, irmãos? Para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, Jesus, o Espírito Santo, abriu o coração dela para quê, irmãos? Para ela se converter. Para ela ouvir o que Paulo dizia. Paulo levou a palavra a ela. Ela não tinha a palavra da verdade, ela não tinha Jesus, mas o coração dela foi aberto. Isso aqui, irmãos, não saiu de graça para o apóstolo Paulo. Isso aqui não saiu de graça para Silas. Isso aqui não saiu de graça para eles, irmãos. E aí diz aqui, ó. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por alguns dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Até aqui, irmãos, maravilha, né? Só que a gente conhece bem essa situação aqui, irmãos. Aqui já o negócio já muda de figura para eles. Versículo 19, ó. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E aí ele vai preso, eles vão preso, e perto da meia-noite lá, eles estão orando, eles estão louvando, e os cárceres se abrem, e ali o carcereiro tenta se matar, eles convencem o carcereiro a não se matar, e eles pregam a palavra para o carcereiro, batizam o carcereiro, e toda a casa do carcereiro crê. Então veja a obra, irmãos, que é feita em meio à perseguição.
É em meio à perseguição, irmãos, que a obra é feita. Não tem como o evangelho, não tem como acontecer nada de bom no evangelho, irmãos, se não tiver perseguição, se não tiver padecimento. Isso faz parte. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos e acontece com a gente também. Você vê que o apóstolo Paulo foi lá e expulsou um demônio. A cidade inteira se voltou contra eles e eles apanharam, eles foram chicoteados, quer dizer, chicoteados não, foram açoitados com vara e foram presos. E aí quando acontecem essas coisas em nossas vidas, irmãos, muitas vezes a gente reclama. E a gente não pode reclamar. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós estamos defendendo o evangelho. E nós defendemos o evangelho com a nossa própria vida, assim como os apóstolos. Eles defenderam com a própria vida deles. Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é dar a vida. Então é dar a vida pelo evangelho. É enfrentar o combate, enfrentar o embate com pessoas, com tudo que viermos. É enfrentar, porque se não enfrentarmos, é abrir mão do ego, é abrir mão, irmãos, da vontade própria, é abrir mão de tudo, irmãos. Não tem jeito, uma hora vai ter que abrir, né? Vai ter que abrir. Então o apóstolo Paulo entende que tudo isso contribuiu, irmãos. E esses irmãos de Filipos aqui, né? Eles se converteram diante de tudo isso, irmãos. De tudo isso. Tudo isso acontecendo. Muitos creram, muitos se converteram, formou-se uma igreja. E eles permaneceram em Cristo. E o apóstolo Paulo ora por eles e agradece a eles pela voluntariedade deles. Imagine se eles fossem olhar para Paulo na carne, irmãos. Quem tinha se convertido ali? Imagina que chega dois homens ali falando de um senhor, fazendo ali uma maravilha ali, expulsando um demônio, e logo em seguida ele vai preso, ele apanha. Muitos olham e pensam assim, mas se ele serve ao único Deus verdadeiro, como que eles estão apanhando e esse Deus não faz nada por eles? Não é assim, irmãos? Como que esse Deus não honra eles? Porque o Deus, lá do Antigo Testamento, irmãos, ele é um Deus de guerra. A gente vê quando ele envia os dele para a guerra, e ele enviava com um número bem pequenininho. E quando chegava lá, eles venciam batalhas enormes. E eles só perdiam quando o Senhor lá estava revoltado com eles, né? Com Israel. Aí ele deixava os filisteus vencer eles, deixava os filisteus matar, né, o povo dele. Mas muitas vezes ele honrava ali. E Jesus, irmãos, ele honrou, o apóstolo Paulo honrou Silas, mas de uma forma que o mundo não entende. De uma forma que os olhos carnais não entendem. E nós muitas vezes não entendemos, irmãos, não entendemos o trabalhar de Deus. Temos que entender, temos que olhar para essas coisas aqui, irmãos, e nos alegrar com a nossa vida, quando nós padecemos. Quando as coisas começam a dar errado, irmãos, é hora de você pensar, será que não tem que acontecer isso mesmo? Então eu não vou reclamar, eu vou agradecer a Deus, porque Ele está no controle, né, irmãos? Ele está no controle de tudo. Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele sabe de tudo que acontece. Então nós temos que ser agradecidos, irmãos, a cada dia. Esse carcereiro aqui, irmãos, ele creu, toda a sua casa creu, não é? Então, quando o apóstolo Paulo diz, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, irmãos, se eu crer em Jesus e toda a minha casa crê, toda a minha casa vai ser salva. Se eu crer em Jesus e a minha casa não crê, está condenada. Não tem como isso daí. Então, nós não temos condições de levar ninguém conosco, irmãos. Não temos condições de salvar ninguém. O que nós podemos fazer é dar testemunho da verdade, levar a palavra adiante e nos conformar com isso, irmãos. E nos alegrar com isso. Porque do contrário, vamos ser somente mais um nesse mundo aí, ó. Somente mais um, né? Então os irmãos leiam essa passagem aqui, irmãos, nessa segunda viagem missionária de Paulo aqui. Aqui acontece bastante coisa, né? O livro de Atos, né, irmãos, é muito bom, porque vai mostrar o padecimento dos apóstolos. Vai mostrar a conversão de Saulo. Na conversão de Saulo, a gente vê o quanto, irmãos, o quanto que ele perseguia a igreja de Cristo e o quanto que depois ele padeceu por ela. Então, Jesus, ele falou, né, irmãos, para Ananias, né? Ele verá o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele falou de Paulo. Ele verá o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E ele viu. E ele padeceu. Mas ele se alegrou, irmãos. Ele se alegrou. Se olharmos para a nossa vida antes, aí os irmãos podem falar assim, eu não persegui a igreja de Cristo. Como que não persegui, irmãos? Nós éramos contra a igreja de Cristo. Éramos contra. Quem não é a favor é contra, irmãos. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então não despreze os ardis de Satanás na vida das pessoas. Você olha para a pessoa e fala assim, a pessoa está calminha, a pessoa é sossegada, ela não serve a Jesus, mas ela também não faz mal nenhum. Irmãos, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado, porque quem não ajunta com Jesus, espalha. Então, Jesus ele veio reconciliar os homens com Deus. Antes, todos nós éramos inimigos de Deus. E o que é um inimigo, irmãos? Inimigo é alguém que é contra. É contra Deus. Inimigo de Deus. Todos nós éramos.
Então nós temos que entender que aqueles que não são a favor de Jesus é contra, não tem jeito. É como Jesus ele diz aqui em João capítulo 3, irmãos. João capítulo 3, o versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa passagem aqui, esse versículo 17 aqui, irmãos, é muito bonito. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí quando se olha para Jesus, somente por esse versículo, as pessoas falam assim: Jesus não condena ninguém. Irmãos, Jesus não condena ninguém. Ele condena o pecado que está nas pessoas. Ele condena a atitude que está nas pessoas. Ele condena quando o mundo está dentro da pessoa. Ele condena isso. Por quê, irmãos? Porque ele venceu o pecado. Quando ele foi para a cruz lá, ele foi para a cruz pagar o preço pelos pecados. É pelas transgressões que nós praticávamos. É pela transgressão que o mundo inteiro pratica. Ele foi lá pagar o preço pelos adultérios. É pelas palavras torpes. Ele foi pagar o preço, é pela conduta errada que os homens levavam e levam até hoje. Então ele condena tudo isso. Ele só não condena a pessoa, mas condena tudo isso. E por que ele não condena a pessoa? Aqui, ó, versículo 17 de novo. Ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está o quê, irmãos? Já está condenado. Então ele veio resgatar um povo da qual nós fazíamos parte e está condenado já. Como que você condena alguém que está condenado, irmãos? Como? Como que você machuca alguém que já está machucado? Como que você condena alguém que está condenado? Como você mata alguém que está morto, irmãos? Então, não é esse o papel, não. Jesus só consegue salvar mesmo, porque as pessoas estavam mortas em ofensas e pecados. E não importa se a pessoa usa terno, gravata, se ela é executiva, se ela é uma secretária executiva, se ela é uma aeromoça, o que ela quer que seja, irmãos. Não importa o que a pessoa seja. Se não tem Jesus, está condenado, né? Está condenado. Versículo 18, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece, rejeita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só, então as obras, elas são reprovadas pela luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em quem, irmãos? Em Deus. Irmãos, só tem uma forma das obras serem feitas em Deus. É na vida daquele que se converteu. É na vida daquele que se batizou em Cristo, na vida daquele que perseverou em Cristo e que está seguindo adiante após Cristo. As boas obras é só através disso. Não tem como existir boas obras naquele que não serve a Jesus. Por quê, irmãos? Porque são obras próprias. Não é em nome de Jesus. Essas obras não são de Jesus. Tem muitas coisas boas que acontecem no mundo, irmãos. Muitas. Tem pessoas no mundo que não servem a Jesus. Tem pessoas no mundo que são ateus. Não creem em Deus, não acreditam na Bíblia, não acreditam em nada disso. E essa pessoa muitas vezes tem uma conduta muito boa. Essa pessoa muitas vezes tem um palavreado muito bom, um linguajar irrepreensível. Essa pessoa muitas vezes é bom pai, é bom esposo. Essa pessoa é bom funcionário, bom patrão muitas vezes. Essa pessoa tem recursos. Essa pessoa tem saúde. Essa pessoa, irmãos, os filhos crescem em obediência, casam bonitinhos, são exemplo. Acontece tudo isso no mundo. Os irmãos já viram isso? Nós vemos isso constantemente. E isso acontece para quê? Para confundir a mente daqueles que servem a Jesus. É assim, irmãos. O diabo, ele faz coisas boas e faz coisas ruins. O diabo, ele opera na vida das pessoas para desgraçar com tudo e também para honrar essa pessoa de todas as formas, irmãos. Isso aconteceu, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, temos que estar atentos, irmãos, a tudo isso, para nós não sermos enganados. Para não sermos enganados. Porque muitas vezes olhamos para um cristão e olhamos para uma pessoa do mundo e a pessoa do mundo está melhor que o cristão. Só que tem uma diferença. O cristão, ele é justificado por Jesus. O cristão, ele está no caminho da salvação. E o mundo está debaixo de maldição, debaixo de pecado, servindo ao diabo, querendo ou não querendo, está servindo ao diabo, porque aquele que não serve a Jesus serve ao diabo. E vai chegar o dia que Jesus vai vir. E quando ele vier, irmãos, aí não vai ter jeito. Ele vai dizer para uns: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está reservado para vós, desde a fundação do mundo. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eu tive fome
e vocês me deste de comer. Tive sede e me deste do quê, irmãos? De beber. Fui estrangeiro e me hospedaste. Estive preso, foste me ver. Quem que faz isso, irmãos? Aí, esses aí dirão para ele, quando que nós fizemos isso a você? E ele vai dizer assim, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim fizestes. Irmãos, quem consegue dar de beber a um irmão, a um filho de Jesus? Quem consegue socorrer um filho de Jesus? O mundo não consegue fazer isso. Só quem consegue são os irmãos. Então, para ouvir naquele dia, vinde bendito de meu Pai, tem que ser cristão verdadeiro, tem que permanecer em Cristo, tem que estar ajudando os irmãos, tem que estar em comunhão com os irmãos. Porque senão ele vai dizer assim, ó, aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eu tive sede, vocês não me deste de beber, tive com fome, não me deste de comida, tive preso, não foste me visitar. Aí vão dizer para ele, mas quando que nós tivemos essa situação? Não, quando vocês não fizeram aos meus pequeninos, não fizeram a mim. E é isso, irmãos, o mundo está andando por conta própria. O mundo anda do jeito deles, segundo o curso do mundo. E naquele dia isso vai acontecer, irmãos. É um exemplo para nós. É como se fosse dessa forma. Uma parte da humanidade vai para o lago de fogo, outra parte vai para a vida eterna com Jesus, para o céu. E aí cabe a nós, irmãos, entender o que nós queremos. O apóstolo Paulo ora pela vida dos filipenses lá e fala assim, olha, vocês receberam a palavra em meio à tribulação, vocês viram as minhas prisões, vocês viram o quanto eu padeci e vocês me apoiaram, vocês oraram por mim, vocês se voluntariaram e vocês ajudaram na obra. Vocês não olharam para as minhas prisões. Vocês não olharam para a chibatada que eu tomei lá. Vocês viram que o evangelho estava se expandindo. Vocês viram que Jesus estava me honrando ali. Vocês viram a graça que foi derramada sobre a minha vida. E assim que tem que ser, irmãos. Assim que tem que ser em nossas vidas hoje, para a gente poder seguir adiante. Não podemos desanimar, irmãos, por nada que aconteça. Vai acontecer muitas coisas, irmãos, muitas coisas que a princípio vai parecer ser ruim. Mas temos que nos alegrar, porque Jesus, ele vai, irmãos, ele vai nos honrar. E ele é o único que pode nos honrar, irmãos. Ele é o único que pode. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Derrame graça. Graça sobre graça, irmãos. Vamos orar? Agradecer a Jesus.